Muito bem, pessoal, vamos continuar então a trabalhar com objetos dentro do JavaScript. Nessa aula nós vamos trabalhar com string. String é utilizado para manipular texto, basicamente isso, tá? E dá para fazer muita coisa com string, ok? Para entender um pouquinho sobre string, vamos fazer aqui duas variáveis. Então eu criei uma variável nome, que eu atribuí o valor dela como sendo Ricardo, e uma outra variável idade, que poderia ser até um valor numérico, mas como a gente está trabalhando com string, vamos fazer ela ser um texto, né? Eu fiz um pouquinho diferente. Conforme eu mostrei nos vídeos anteriores, quando você utiliza a palavra reservada new, ele cria um objeto, tá? Então, eu estou criando um objeto do tipo string e atribuindo o valor 28 para a idade. Ao rodar esse comando com Node, eu vou ter o seguinte resultado. Então, o tipo, estou imprimindo com console.log, né? O tipo do nome, da variável nome, é string, tipo primitivo, certo? E o tipo da variável idade é object, é um objeto, né? Porque eu trabalhei com a palavra reservada new, beleza? Tá, mas o que dá para fazer com isso aqui? Eu posso, por exemplo, utilizar o que eu falei também em algum vídeo anterior, o que a gente chama de concatenar, tá? Então, por exemplo, eu posso imprimir o seguinte, vamos lá, vou imprimir o console.log e eu vou imprimir aqui nome mais, entre aspas, possui mais idade mais de anos de idade. Bom, tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Esse concatenar é feito através do símbolo de mais, tá? Então eu estou concatenando, unindo partes de um texto para imprimir um texto só, ok? Eu poderia ter até colocado uma outra variável aqui, eu vou chamar de nome, melhor, de texto, certo? Vou declarar dessa forma aqui. Muito bem. Então eu digo que eu criei uma variável texto, que não tem nenhum valor ainda, está indefinido. E aí em seguida eu digo que o texto recebe nome do texto, da variável texto, né? O valor da variável texto. O valor da variável nome, mais, está concatenando, não está somando, tá? Mais possui, mais o valor da variável idade, mais anos de vida, certo? Vamos imprimir isso aqui, Node e o arquivo JavaScript. Tá, faltou eu fazer um console.log texto, ok? Vamos lá? Pronto, olha só o que ele imprimiu para mim. Ricardo, que é o valor do variável nome, possui 28, que é o valor da variável idade, anos de idade. Então estou concatenando. Tem uma outra forma também de fazer isso, que eu até prefiro, que é texto recebe. Agora você vai colocar aspa, não é nem aspa simples nem aspa dupla, é aquela aspa símbolo de crase, tá bom? Então eu vou colocar aqui o seguinte, olha só, nome, possui, idade, anos de idade. Vocês vão ver que ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então eu alterei novamente o valor da variável texto para que receba dessa forma aqui agora. Agora é uma concatenação um pouquinho diferente. Eu concateno variáveis que eu possuo no meu código, tá? Variáveis aqui, já concatenando com texto, tá? E as variáveis precisam estar dentro desse símbolo aqui, ó. Cifrão, abre chave e coloca o nome da variável, tá? Dessa forma é até mais prático, eu acho, tá? Então, Node, vamos imprimir novamente o JavaScript e vejam que ele imprimiu a mesma coisa, o mesmo resultado. Também tem alguns escapes
que a gente pode trabalhar. O mais comum deles é para pular linha, tá? Tem outros, mas vamos trabalhar apenas com um nesse momento. Então eu vou imprimir aqui console.log e eu quero imprimir. Vou colocar aqui dessa forma que eu prefiro com uma crase, tá? Então, nome, barra N, barra invertida N, idade. Dessa forma, ele vai pular uma linha, ou melhor, ele vai escrever o nome, o valor da variável nome, vai pular uma linha e vai escrever o valor da variável idade. Aqui, se eu colocar um espaço, ele vai interpretar esse espaço. Então, nesse caso, eu vou deixar sem espaço, porque eu não quero que tenha nenhum espaço nem antes nem depois do texto. Tá? Esse barra N, toda vez que você coloca uma barra N, ele pula a linha. Tá? Vamos lá. Load novamente. E perceba que agora ele imprimiu Ricardo, pulou a linha e imprimiu a idade. Certo? Isso então é uma forma de escapar, tá? E pular uma linha. Tem outras formas, mas essa é mais utilizada, ou mais comum, corriqueira, tá? Tem alguns métodos também, tá? Que podem ser trabalhados com string. Então eu vou utilizar o método search. O primeiro método vai ser o search. Então o que eu vou fazer? Eu vou imprimir nome.search e vou escrever aqui Ricardo, tá? Vamos testar. Node novamente. Perceba que ele imprimiu 0. Por quê? Porque toda vez que você utiliza essa função search, se ele encontrar algum valor, se ele encontrar esse texto aqui dentro do texto da variável nome, ele vai trazer a posição inicial do texto. Como Ricardo é o próprio nome, então ele trouxe 0 porque começa na posição 0. Por exemplo, se eu colocasse aqui só o car, por exemplo, Ricardo, tá? Vamos testar dessa forma. Olha só, posição número 2. Por quê? Vou voltar aqui para cima. 0, 1, 2. Começa na posição número 2 o que eu estou procurando. É para isso que serve a função search. Em qual posição do texto começa aquela palavra que eu estou procurando. É para isso. Agora, se eu colocar, sei lá, teste, né? Tentar executar, ele vai trazer -1. Por quê? Porque ele não encontrou. Então, se o resultado do search for -1, quer dizer que ele não encontrou essa palavra no texto. Beleza? Também tem uma outra função muito comum, que é a seguinte. Substr. Você tem 3 formas, na verdade. Tem slice, substring e substr. Tem algumas diferenças sutis entre elas, mas na prática vamos trabalhar somente com essa aqui. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês buscam por slice e substring, tá bom? Bom, é basicamente para extrair parte do texto. Então vamos supor que eu queira extrair da variável nome da posição 0 até a posição 3, por exemplo. Tá? Vamos testar. Então, dessa forma, o que ele fez? Ele buscou do texto, né, extraiu do texto da posição 0, que é a posição inicial, começa aqui, né, R, até a posição 3. Então, ele imprimiu 3 linhas, ou melhor, 3 caracteres, né, R e C, Ricardo, tá? Acredito que seria isso, tá? Beleza, tem outras funções, mas essas são as principais. Qualquer dúvida, vocês podem pesquisar também na documentação. Valeu, um abraço.